Amados, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Quem é você? Se você pudesse responder agora, pegar um papel, um lápis, e você escrever pelo menos em 2 ou 3 linhas, responder essa pergunta, quem você é? Responde em 2 ou 3 linhas, o que é que você escreveria? Quem você é? Agora, eu quero que você pense nisso. Se você só me ouvir e não fazer um exercício, né, não vai funcionar muito. Então, pense, se você precisasse agora escrever e responder essa pergunta, quem você é? Qual seria a sua resposta? Alguém quer... Não vou perguntar isso. Não. Deixa para lá. Não dá certo, né? Mas essa é uma pergunta importantíssima, né? Quem você é? A resposta a essa pergunta pode nortear a tua vida familiar, a tua vida pessoal, pode nortear a tua vida ministerial, a tua relação com o Senhor e tudo mais. Se você não sabe responder essa pergunta, eu diria que há um problema para ser resolvido, porque você precisa saber quem você é. Quem você é em Deus, quem você é, eu sou da família tal, meu sobrenome é tal. Beleza, tudo isso aí, mas não é disso que a gente está falando, né? A pergunta tem a ver com a tua identidade, mas também o teu papel na existência, né? Qual é o seu lugar na existência? Qual é o seu lugar no propósito de Deus, né? Você nasceu para quê? Não corra o risco, a tentação de pensar que você nasceu e você está crescendo e cresceu para poder trabalhar, ganhar um pouco de dinheiro, construir uma família, conseguir alguns bens, deixar uma certa herança para os seus filhos e netos e tal, e vamos conseguir fazer o melhor que a gente puder, descansar, tirar férias, aposentar, e depois ficar esperando o bonde, né? O bonde da eternidade passar. Não, nós temos um papel muito maior do que apenas passar pela vida, muito maior do que sobreviver ou subviver em alguns casos, lamentavelmente. Não, a gente tem um papel, há um propósito eterno, que a gente se encaixa nele, um propósito que é maior do que a minha própria vida, maior que a minha própria existência, e a gente se encaixa em algo grande, né? Deus nos convida a nos encaixarmos nos seus propósitos, que são grandes, são maiores do que nós. Precisamos saber disso. Descobrimos a nossa identidade, beleza, mas o legal é descobrir quem a gente é em Deus, como é que Deus sonhou a gente, como é que Deus pensa a gente. Isso é muito, muito importante de você descobrir. Eu preciso mencionar que nós tratamos desse assunto no curso de dons. Quando eu falo sobre chamado, eu falo sobre os dons, eu falo sobre talentos, eu falo sobre perfis, e é um curso extenso, e não dá para eu resumir aqui, mas nós tratamos desse assunto porque ele é muito, muito importante. Quem você é. E no exercício do seu ministério, no teu cristianismo, também é muito importante você poder responder essa pergunta, quem você é na igreja. Uma coisa é a gente tentar responder essa pergunta de maneira filosófica, vamos devanear e tal. Não, vamos afunilar um pouquinho assim, mais na prática. No teu contexto, quem você é? Na tua casa, quem você é? Na tua igreja, quem você é? Qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar? Qual é o teu papel? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Você está aí para quê? Você existe para quê? Você está aqui participando de uma célula para quê? Qual é o seu lugar e qual é o seu papel? Qual é a sua função? Se você não sabe, a maioria de nós não sabemos mesmo, não é para criar um peso na consciência, eu quero dizer que é muito importante a gente pensar nessas coisas e buscar Deus, para a gente se conhecer, para a gente se descobrir. E se descobrir em Deus, e se descobrir no coração de Deus. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele trata um pouco desses assuntos, né? E ele entra lá pelo capítulo 10, que é o texto que nós vamos ler, ele entra um pouco nesse assunto, mas, lógico, é um assunto muito extenso, mas eu quero afunilar exatamente para aquilo que Paulo afunila, né? Ele dá de tudo que ele está conversando com o pessoal, lá, os crentes de Roma, ele afunila para uma questão que é comum a todo cristão,
que é o seu chamado missionário, né? Nós temos uma essência missional, nós somos missionários assim como Deus. É evidente que ontem nós tivemos um culto missionário com a presença do pastor André, pastora Dulce, também o Stefano e Raniel, né? Stefano e Raniel, e hoje eles pregaram de manhã em Londrina, estão pregando também agora às 6h30, começa o culto lá em Londrina, eles estão pregando à noite também. E ele falou de missões. É uma pessoa e uma família que eles conhecem o seu chamado, conhecem a sua vocação, mas não precisa. A descoberta de uma vocação não vai te levar necessariamente para o Uzbequistão, ou a descoberta de uma vocação não vai te levar para o Quênia, né? Ou vai te levar para Bangladesh, sei lá, não necessariamente. Pode ser que te leve para Leópolis. Pode ser que te leve a exercer um ministério na tua célula, pode ser que te leve para o Cibim, pode ser que te leve para os Estados Unidos, pode até ser que te leve para o Havaí. Se você for para o Havaí, você me convida para ir lá também, né? Pode ser que pode ser que te leve para as Bahamas ou as Ilhas Canárias, pode ser também que te leve para Fiji, né? No Havaí tem a base da Jocum, né? Olha aí, de repente Deus está falando com alguém aí, né, que é para ir para o Havaí. Então, se você for para Havaí, para Fiji, né, aí você me leva também, você me convida para, não para ficar, para ir lá, né, fazer um tour, como nós vamos fazer em Moçambique, né? Em algum período a gente vai fazer um tour missionário, então a gente vai para lá. Então você me leva, mas a descoberta de quem você é e da tua vocação, de repente pode te ajustar na vida onde você está, ok? No contexto da tua casa, da tua família mesmo, mas da tua igreja. E o papel que você tem na igreja que Deus sonhou para você aqui nesse contexto. Eu quero convidar você a vir comigo para o capítulo 10 de Romanos e observar o que é que Paulo está falando a respeito de algo que é comum a todos nós cristãos. Nós temos um lugar, sim, temos uma vocação, cada um de nós temos um chamado especial da parte de Deus, mas existem algumas coisas que são muito comuns para todos nós, todos os cristãos podem fazer e devem fazer, porque faz parte da nossa natureza missional, todos os cristãos, sem exceção. Eu falo isso, meu querido, eu diria que há muitos anos, há anos atrás, né, eu diria mais no começo do meu chamado, quando eu olhava para as pessoas e eu ministrava sobre esse assunto, muitos não davam muita bola para isso, e eu ficava com muita raiva. E eu falava desse assunto com raiva, né? Aí, quando eu pregava, ao invés de animar o coração, eu acabava colocando uma carga no coração das pessoas. Eu já pedi perdão a Deus por isso, né? Não era legal. Aí, o que acabou acontecendo? Eu fui entendendo de que não funciona desse jeito. As pessoas precisam descobrir a sua identidade, o seu chamado, e isso não é automático. E dá trabalho descobrir essas coisas, né? Você precisa investir energia e investir tempo para descobrir essas coisas. Mas, sabe, o que Deus veio ministrando ao meu coração durante toda a minha vida foi que a descoberta dessas coisas me faz ser uma pessoa mais feliz, me faz ser uma pessoa mais encaixada na vida, me faz ser uma pessoa mais realizada, me faz ser uma pessoa menos ansiosa, me faz ser uma pessoa que resolve, caso tenha depressão ou tenha passado por depressão, resolve bem, porque sabe resolver bem o seu passado, que sabe resolver bem o seu futuro também, descansa quanto ao seu futuro, descansa em Deus, porque Ele sabe quem Ele é e sabe qual é o seu lugar na existência. A pessoa que conhece a sua vocação, sabe identificar os dons que recebeu da parte do Espírito Santo, sabe identificar as suas características pessoais, o seu temperamento, as suas características pessoais, os seus talentos naturais, e você se movimenta na direção desse conjunto de qualidades com que Deus construiu você é uma pessoa mais realizada, mais ajustada, mais equilibrada, mais realizada e mais feliz também. Então, quando a gente fala desse assunto, o que está no meu coração gente, esse é um assunto de extrema importância que pode resolver a sua vida. Amém, gente? Estão comigo, gente? Então, eu não estou falando com esse assunto com raiva. Eu já pedi perdão a Deus pelas vezes que eu falei sobre isso com raiva.
Agora, eu estou animado, porque essa é uma notícia muito, muito importante. E pode, de fato, alguns se sentem flutuando na vida. Alguns se sentem flutuando na vida espiritual, na vida cristã. Não sabe onde, não acha o pé. Sabe quando você está na piscina, você não sabe nadar direito, você está com uma boia, né? Não dá pé na piscina, e você não alcança o fundo, e você não sabe onde pisar, mas você está flutuando, mas também não sabe nadar muito, e você fica meio à mercê, né, das ondas, na piscina não tem onda, mas do vento, você fica meio flutuando assim. Tem muita gente que parece que fica assim na vida, fica assim na família, fica assim quanto à carreira, né, fica assim quanto aos sonhos, aos projetos, e às vezes ficam frustrados, porque olha um vizinho que está dando certo, um familiar que está dando certo, e ele fica triste porque o outro está dando certo e que você ainda não está dando certo, né? E fica entristecido porque alguns estão crescendo e prosperando e tem a tentação de achar, só eu. Aí vem aquela autocomiseração diabólica que faz a nossa alma desanimar das coisas da vida. Isso não precisa nada disso. Você precisa saber quem você é, você não tem que ser igual a ninguém. Por isso, rede social é uma porcaria. Porque as pessoas ficam mostrando que elas não são. Sorrindo para tirar foto, na praia, na piscina, não tem nenhum problema. A gente pode ir em piscina, pode ir em praia, né? Mas o problema é que muitos estão tentando mostrar o que não são, e muitos que estão do lado de cá, na frente da tela, né, estão desejando uma situação que não está, e acaba revelando uma alma ferida que tende a acumular frustração, porque é tentado a pensar que as pessoas estão bem, enquanto eu estou aqui ruim, sentado no meu sofá, assistindo sei lá o quê, né, enquanto tem gente passando férias, né, em Arraial do Cabo, né, ou num resort, né, e tal. Aí você fica se sentindo o mais coitado da face da terra. Isso é tudo besteira, não é assim. Por isso eu tenho raiva de rede social, porque é uma realidade que não é realidade, é uma mentirada que tende a afetar a nossa alma. A gente precisa descobrir quem é e precisa gastar a energia que for para você ocupar o teu lugar, cumprir o seu papel, cumprir o seu chamado e a sua vocação na vida. Amém, queridos? Isso é muito importante. Nós não fomos criados para ficar dormindo, para ficar descansando eternamente. Nós não fomos criados só para ficar viajando. Nós fomos criados com missão, fomos criados com propósito. Nós fomos criados para realizar obra, para ser construtores. Nós fomos criados para realizar coisas grandiosas. Assim como o nosso Pai é grande e realiza uma obra grande, nós fomos criados para realizar obras grandiosas com o nosso Deus. Você não foi criado para ser pequeno, você não foi criado para ser medíocre, você não foi criado para ser um zero à esquerda, você não foi criado para ser invisível, você foi criado para ser um realizador de coisas grandiosas, foi criado para ser um construtor participando de uma obra gigantesca que tem a ver com a eternidade. Você não foi criado para ser pequeno, não foi criado para ser derrotado. Você foi criado em Jesus Cristo para participar de coisas grandiosas. Amém? Isso que eu estou falando não é positivismo, não é chavão, é verdade de Deus. Ok? São verdades espirituais. Se você sabe quem é, se você fosse se definir e se definisse de maneira depreciativa, você precisa saber quem você é de verdade em Jesus Cristo. Precisa saber quem Deus fez de você. Não importa de onde você veio, nem importa quem você era. O fato é o seguinte: quando você se encontrou com Jesus, meu querido, quando você se encontrou com Jesus, você passou a fazer parte de um time que ganha, passou a fazer parte de um exército vencedor.
Passou a fazer parte de uma família que se ama e está construindo coisas eternas. Você passou a fazer parte de um time de realizadores, de construtores que são vencedores e não tem derrota. A gente cansa, a gente às vezes cansa, a gente geme, a gente clama ao Senhor, mas nós conhecemos a vitória, somos mais do que vencedores. Quando você encontrou com Jesus Cristo, você entrou no time de mais que vencedores. Ok? Romanos capítulo 8. É Deus que está falando isso. É Deus que está falando isso. Isso tem a ver com identidade, como você se vê. Eu vou falar sobre isso no Acampa Líder. Não dá para falar sobre isso agora. Eu vou falar sobre isso no Acampa Líder. Você é o que você vê. E tem o que você fala. Você é o que você vê. Vai ser minha ministração de sexta-feira no Acampa Líder. Você é o que você vê. Como você se vê? Como você se vê na vida? Agora, se você está com dificuldade, é fácil. Pede para Deus emprestar os óculos dele para você. Ou pede para Deus limpar os seus olhos, né? A pastora está falando. Né? Aí, os óculos de Deus. Papai, por favor, eu quero me ver como o Senhor me vê. Agora, isso não vai ser assim. Você tem que continuar na presença dele, porque ele vai te mostrando lentamente como ele vê você. E quando você começar a desfrutar, contemplar como Deus te vê, primeiro você vai cair em prantos, e chorando e arrependido, porque Ele te vê muito maior como você mesmo se vê, e grato, porque Ele te vê através de Jesus. Não a partir do pecado, Ele te vê a partir do sangue de Jesus Cristo, a tampa do propiciatório. Ele te vê através daquilo que Cristo propiciou para você. Amém, gente? E parece que Paulo, ele entra um pouco nesse assunto, né? Eu dei uma devaneada um pouquinho mais sobre o assunto, mas quando ele está falando com os crentes lá de Roma, no capítulo 10, ele então fala sobre algo que é comum para todo cristão. E todo cristão tem que estar envolvido na obra da evangelização. Todo. Não é opcional. O que você vai fazer pode ser diferente, não tem problema nenhum. Aliás, tem que ser diferente. E é a beleza do negócio, é a diferença. Né? Como Deus usa cada um do seu jeito, isso é lindo. Agora, o que não é opcional é você não estar fazendo nada. Isso não é opcional. Se não está fazendo nada, você devia estar no time principal, mas escolheu estar no banco. O lance do time de Jesus, é que Ele te convida para entrar no jogo, mas é você que decide se fica no banco. O que talvez seja um bom apelo de fazer no final dessa mensagem, quem quer sair do banco e entrar no jogo? Ok? Então já estou fazendo um apelo no começo, no final da introdução, né? Para depois repetir ela no final, sei que eu vou lembrar desse negócio que eu estou falando agora. Né? A gente vai para Romanos capítulo 10 e a gente encontra algumas coisas aqui, eu quero que você me acompanhe. Quero ler a partir do verso 5, a ênfase está nos versos de 13 a 15, mas eu vou ler a partir do verso 5, porque dá uma ideia um pouco melhor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos voltar aqui, eu quero voltar no verso 5, você está com a tua Bíblia aberta? Volta comigo até o verso 5, e eu quero falar algumas coisas aqui lentamente, para depois a gente seguir. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. É o momento em que Paulo está lembrando os irmãos de Roma a respeito do assunto salvação, de como chegar à salvação, receber a salvação, e não é por observância da lei, mas é pela fé. É uma justiça que vem da fé, e não uma justiça que vem pela obediência à lei. Por quê? Tem problema de obedecer? Claro que não. Nós somos chamados a obedecer a Cristo em todas as coisas, né? A grande comissão fala isso para nós. A questão é que ninguém consegue obedecer todos os itens da lei. A lei tem por volta de 633 mandamentos. Se um só fosse quebrado, todos seriam quebrados, a palavra de Deus falou. E não existe um homem sequer, uma mulher sequer, que consiga cumprir durante a vida inteira todos os 633 mandamentos. E no momento, depois de muito esforço, um só fosse quebrado, todos teriam sido quebrados. Então, você cai da justiça, uma justiça que a lei promoveria, mas você não consegue. O fato é que nenhum de nós conseguimos, pela observância de leis, sermos justificados. É impossível ao homem. Por isso, nós precisamos da justiça que vem pela fé. E a fé tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele fez no Calvário. Porque se uma só lei fosse transgredida, que aconteceu com todos nós, mereceríamos a morte. E merecemos a morte até agora. Mas Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e o seu sangue é que nos justifica. Ou seja, eu sou justificado, eu sofro a ação de ser justificado, eu não me justifico, né? Ou não sou justificado, aliás, não. Eu sofro a ação de ser justificado pela ação graciosa, benevolente da parte do Senhor Jesus sobre mim, da parte de Deus sobre mim, por causa do sangue. O sangue que foi derramado de Cristo pagou o preço que nós devíamos. Então, pela fé, eu me aproprio do crédito que o sangue de Jesus me dá. Ele me possibilita de graça, porque eu te dou de graça. Basta você acreditar, basta você crer e você passar a andar comigo. E assim, eu me beneficio e sou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E lembre que o tema da justificação, Paulo trata muito desse tema em Romanos, porque foi em Roma é o berço do direito. Esses termos forenses eram comuns para os crentes de Roma. Eles entendiam esses termos forenses, esses termos da lei, da justiça, e Paulo aproveitou esse conhecimento que os crentes de Roma tinham, para ele explicar sobre a fé e sobre a justificação de uma forma que eles entendessem, e foi uma obra de arte. A carta aos Romanos é a obra-prima do apóstolo Paulo, que escreveu uma igreja que ele não nasceu pela obra missionária do apóstolo Paulo, já tinha crente lá em Roma, e ele escreve essa carta basicamente para pedir a ajuda dos irmãos de Roma para ajudar os crentes de Jerusalém, que estavam passando por uma crise, e pedir permissão para ir para lá, e pediu para eles receberem o apóstolo Paulo quando fossem para lá. Para isso que ele escreveu o grande tratado teológico do apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos. Coisa maravilhosa essa carta. De fato, é uma obra-prima em que ele trata desses assuntos de justiça, justificação pela fé e tudo mais. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntem em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Por quê? A mensagem do evangelho foi pregada em Roma. E que mensagem? A mensagem: Jesus, ele é o Messias. Ele é o Messias e ele já veio. Eles estavam aguardando Deus enviar do céu o Messias. Mas ele já veio, é Jesus. Mas Jesus morreu na cruz.
morreu na cruz, foi até os lugares mais baixos da terra, Efésios capítulo 4, Paulo fala disso, mas Deus o ressuscita no terceiro dia. E também essa expressão, subir ao céu ou descer ao abismo, é uma expressão que o profeta Isaías estava usando, relacionado à ação de Deus de prover o Messias, prover o Redentor que viesse abençoar o povo. Então Paulo, quando está explicando que a pessoa do Messias é Jesus Cristo, ele está dizendo, não perguntem em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Por quê? Porque ele já veio. Ok? E depois, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque ele já ressuscitou. As grandes questões da salvação são respondidas todas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as perguntas, todas as questões, todas as crises da raça humana, relacionadas à vida eterna, relacionadas à salvação, todas elas são respondidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo está desenvolvendo esse assunto com eles, muito bem. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, é uma menção também do livro de Isaías. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo está falando de textos relacionados à segunda parte, o Deutero-Isaías, de capítulo 40 para cá. Aqui ele está mencionando o capítulo 52 de Isaías, e ele está falando assim, as verdades que são necessárias para a tua salvação estão à distância de um conhecimento, estão no teu coração e na tua boca. Você já foi avisado sobre a palavra de salvação e que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Da tua parte cabe duas coisas, crer e confessar. Crer em Cristo e confessar como o Senhor e Salvador da sua vida. E ele está dizendo, e segue dizendo isso com ênfase. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, aí no verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Aí uma explicação no verso 10, mais uma explicação. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração nós cremos. Se crê para a justiça é como se no meu coração entrasse arrependimento de pecados, no meu coração entrasse entendimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo, no meu coração entrasse a verdade de que Ele morreu em meu lugar, no meu coração entrasse a verdade de que eu preciso entregar a minha vida para Ele, no meu coração entrou a verdade de que eu preciso de Jesus, não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso de Jesus. Em meu coração entram essas verdades e essas verdades me ajustam, a justiça entra em meu coração, então essas verdades ajustam o meu coração a verdades eternas, ajustam o meu coração ao céu. Tudo isso entra no meu coração, isso explode no meu coração, essas verdades do Evangelho explodem em meu coração. Então, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Parece que a declaração de Jesus como Senhor, ela é necessária nesse processo. Eu creio no meu coração, depois eu preciso fazer uma declaração pública daquilo que eu creio. É a nossa declaração pública de fé. Por isso, amados, quando a gente convida alguém para entregar a vida a Jesus, a gente pede para levantar a mão e pede para vir aqui à frente. Isso aí é bíblico, isso aí é importante, isso aí é necessário, porque a nossa decisão de entregar a vida para Jesus Cristo, ela precisa ser pública, precisa ser vista. Eu preciso fazer uma declaração, esse meu movimento, sim, eu estou entregando a minha vida para Cristo, e eu venho e manifesto publicamente. Jesus foi morto por nós publicamente, portanto, o momento que eu me entrego para Jesus também tem que ser um momento público. Há algumas exceções, em países onde há muita perseguição, mas cada vez que alguém entrega a vida para alguém, está entregando com um discipulador, provavelmente, pelo menos tem uma plateia de 1, de 2, de 3, não importa, mas quando sai a declaração, nós cremos em Cristo, depois temos que declarar. Por isso que no batismo nas águas, alguns que passaram pela classe de integração, turma 1 e turma 2, vão passar pelas águas batismais aqui
aqui nessa piscina. Por isso que na hora do batismo, na fé cristã, nós perguntamos: você declara Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim! Eu já aviso os batizandos. Se disser não, eu não batizo, eu afogo. Não, não faço isso não. Não há perigo, tá, gente? Não há perigo algum quanto a isso, né? Se eu não tiver um dia bom, eu não sei. Mas não há perigo, está tudo certo. E aí, por isso tem que declarar. Sim, eu declaro com a minha boca que eu declaro Jesus, Ele é o meu Senhor, porque eu já criei no meu coração. E agora eu estou fazendo uma confissão pública. É o poder de Deus que entra em cena na nossa vida quando há uma verdade que entra em nós e eu confesso, eu respondo a essa revelação a Deus. Cada um tem que se posicionar. Não adianta, eu acredito, é legal, mas deixa eu ficar na minha, não falo nada para ninguém, vou vivendo a minha vidinha aqui, né? E eu acredito que Deus é bom, Ele não vai condenar a gente. Ei, não é nada disso! O Evangelho é coisa séria. O que Jesus foi fazer na cruz é coisa séria. E aqueles que decidem andar com Ele, tem que ser tudo ou nada. Não tem meio cristão, como não tem meio salvo. Mais ou menos salvo. Não existe mais ou menos salvo. Como não existe mais ou menos cristão. Como não existe mais ou menos entrega. Como não existe mais ou menos arrependimento. Ou você está com Jesus, ou você não está. Ou você o segue de forma consagrada, ou há um grande risco de você ir para o inferno no final das contas. É claro assim. Então, o Evangelho é coisa séria, é só pensar na cruz do Calvário. É só pensar na cruz do Calvário. Por isso, não cabe meia dedicação, meia consagração, meia devoção, meio esforço, meio ânimo. Não cabe nada disso. Ou você está na vida cristã integralmente, ou então a vida cristã não está em você. Tem que estar bem definido. Quem você é? Quem você é? Isso é muito importante. Você vai precisar responder isso. Melhor tentar responder agora, do que no final das contas estar diante de Deus e ter que responder algumas coisas que não vai dar certo. É muito importante. Amém, queridos? Por isso é importante a declaração pública da nossa fé. Aqui no meio da igreja, esse é um lugar onde a gente faz confissão pública. Mas é o único lugar que a gente tem que fazer confissão pública do que a gente acredita? Onde que a gente tem que fazer confissão pública da nossa fé? No meio dos amigos, no trabalho, no metrô. Que metrô? Você vê que eu fico repetindo só o que ela falando, né? Tiver um ponto aqui, né? Eu estou pregando o que ela está me falando no ponto, né? Mas não tem ponto aqui não, viu, irmãos? No ônibus, no mercado, no Cidade Canção. Não tem Cidade Canção em São Paulo, que eu saiba, né? No Cidade Canção, sim! A gente tem que confessar nossa fé. Não existe agente secreto. Não existe crente 007. Não existe. A gente é quem a gente é. No meio dos vizinhos, na família, a gente precisa confessar a Cristo. Nós precisamos. Gente, a gente precisa saber quem a gente é. Amém, gente? Amém? Verso 10. Verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Por que ele está falando isso? Todo aquele que nele crê e se ajusta a essas verdades, não será confundido. Ele está falando de confusão. Que interessante, né? Por que Paulo insere uma ideia, uma palavra que é confusão? Sim, é uma palavra de Isaías. Também ele está repetindo uma palavra profética do profeta Isaías. Quem não sabe quem é confuso. Tem uma vida confusa.
uma mentalidade confusa, uma vida confusa, uma família confusa, projetos confusos, sonhos confusos. A vida é uma confusão, é uma desordem, uma desorganização. Mas quando você sabe quem você é e você crê e se alinha pela fé, você está alinhado com Jesus, não há confusão. Não há confusão na tua vida, você dorme, você vai para cá, você dorme. Não há confusão no seu trabalho, você trabalha, você sabe quem você é. Não há confusão. Não há confusão na hora de tomar grandes decisões. Não há confusão, porque você sabe quem você é e sabe em quem crê. Amém, queridos? Daí essa palavra ser muito, muito importante. Quem a gente é? Pode resolver todas as questões, quem a gente é em Deus, né? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí entramos nos versos de 13 a 15. Nos versos de 13 a 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito interessante. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É muito interessante como Paulo ele traça uma linha contrária, né? Ele traça uma linha na contramão aqui dessas palavras. Olha que interessante. Desde o verso 13 até o verso 15, ele começa assim, fala assim, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas no verso, precisa de uma invocação, amém? Precisa de invocação, precisa de invocar. O verso 14, mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É preciso crer para invocar. E como crerão naquele em que nada ouviram? É preciso ouvir para crer. E como ouvirão, se não há quem pregue? É preciso que alguém pregue a mensagem, ele ouça a mensagem da pregação do Evangelho. E o 15, e como pregarão, se não forem enviados? Ele vai de trás para frente. Primeiro, a gente é enviado ao mundo para pregar uma mensagem do Evangelho, para ajudar as pessoas a ouvirem as verdades de Deus, para que elas tenham oportunidade de crer, para que depois possam invocar a Deus. Amém? É o contrário. Ele vai na linha contrária. Olha que interessante. Uma estratégia do apóstolo Paulo, uma técnica, né, de literatura, de argumentação e tal, e ele está caminhando construindo uma argumentação da forma que está construindo, mas a forma correta, né, a ordem correta aqui, é essa aqui, né? Nós somos enviados, cada discípulo é enviado, os discípulos são enviados para pregar o Evangelho, e os que ouvirem a boa nova de salvação em Cristo Jesus, poderão crer, terão a oportunidade de crer, para, se crerem, invocar o nome de Jesus. Invocarão a Cristo, se crerem, invocarão a Cristo e serão salvos. Amém, queridos? Agora a pergunta é, eu não tenho certeza se Deus está me enviando para tal coisa. Então eu quero responder essa pergunta. Quem envia? Primeiro, quem que vai enviar? É o pastor? Quem é que vai enviar? É o supervisor? Quem é que vai enviar? O líder de célula? É a igreja que envia? Quem envia não, gente. Quem envia é o dono da seara. Quem envia é o dono do rebanho. Quem envia é o pastor mor. Quem envia é o sumo sacerdote. Quem envia é o dono da obra. É o dono da seara. Quem envia é Jesus Cristo. E ele já fez isso, né? Os textos de Mateus 28, nos versos de 18 a 20, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você pensa, mas ele falou isso para os 12, para os 11. Os 11 discípulos aqui ouviram isso. Mas aí você lê o Novo Testamento inteiro e você acaba entendendo que essa mensagem deveria ser espalhada pelos 11,
por todos os discípulos, por toda a igreja, e cada discípulo, quando se torna discípulo, essa mensagem, essa comissão recai sobre ele também, ao ponto, por exemplo, quando você vai para 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18, você vê o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando isso com todos os crentes de Corinto. Para quem Deus deu o ministério da reconciliação? Todos os crentes de Corinto. E, por conseguinte, todos os crentes de todos os lugares, em todos os tempos. Amém? A saber, verso 19, do 2 Coríntios 5, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que todos somos embaixadores, em nome de Cristo. Por isso que é Jesus quem envia, não pode ser o pastor, não pode ser um líder, quem quer que seja, tem que ser Jesus, porque Ele é o rei do reino. Quando a gente é enviado por Jesus, a gente vem com o manto de autoridade do rei. Por isso somos embaixadores, e falamos em nome do rei, falamos em nome do nosso reino, falamos em nome da nossa nação. Há uma autoridade quando se fala em Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é que nos envia. Quando Ele nos envia com autoridade, Ele nos envia com o manto de autoridade necessária para que a gente proclame a mensagem do Evangelho, de forma que essa mensagem, quando entrar nos ouvidos e entrar no coração, dê a chance daqueles que ouviram de crer e invocar a Deus por causa disso. Então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa pregação. Nós rogamos, depois, diante dessas verdades, se reconcilia com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Todos nós temos essa palavra. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Agora, enviar quem? Né? Quem que Jesus vai enviar? Ele vai enviar todos os discípulos. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que a gente está orando e apoiando e enviando oferta para Moçambique? Por que a gente está orando, apoiando e enviando oferta para Espanha? Porque esse é o nosso campo e a igreja tem que tocar em todos os campos. A abrangência missionária da igreja está nesses 4 lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Cornélio Procópio, Paraná, Brasil e o restante das nações. A gente toca em tudo, a gente realiza os 4, toca nos 4 pontos aqui, sempre. A igreja toca nesses 4 pontos. Ok, gente? Aí você vai enviar quem? Todos nós temos essa incumbência. Aí, o que a gente vai fazer? Testemunhar de Jesus, baseado em Atos capítulo 1, verso 8. Todos nós. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que pegar a Bíblia, tenho que subir no banquinho, tenho que começar. Não, peraí. Se você quiser fazer isso, eu te dou o maior apoio. Né? Mas não necessariamente. Cada um vai fazer do seu jeito. Essa que é a beleza do corpo de Cristo. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, você lê o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que você vai fazer não é tão importante.
Claro que é importante o que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer, mas o que você vai fazer não é importante no sentido de ser igual a ninguém, não importa. Deus te capacitou para ocupar o seu lugar. Ouvi de um pregador essa semana que eu estava ouvindo, John Bevere. Quem conhece John Bevere? Né? Já ouvi ele falando uma palavra, dizendo que ele foi ministrar num culto, e ele falou sobre chamado e vocação. E ele falou de algumas coisas. Olha, ele disse, e eu testifico isso, porque teve um período da minha vida ministerial que eu viajei bastante em muitos lugares, e eu vi também. E onde eu estou, na nossa cidade, eu consigo observar algo bem parecido com isso. E ele disse o seguinte: eu andei pelo mundo inteiro, e eu vi muitas coisas. E uma das coisas que eu vi pastores sêniores, pastores líderes, que não têm um chamado para ser pastor líder, pastor sênior, mas eles têm um chamado para serem pastores auxiliares. E o lugar adequado para eles na obra do ministério é de ser o número 2, é de ser o número 3. Esse é o lugar. Quando ele ocupar esse lugar, a graça, a quantidade de unção que vai recair sobre ele vai ser poderosa e sobrenatural, e ele vai poder realizar muito, muito mais no poder do Espírito, sendo um pastor auxiliar. Ele não precisa ser um sênior, ninguém precisa ser um sênior, ninguém precisa ser um auxiliar, só precisa alguém saber o lugar certo que Deus chamou para você estar. E aí ele andou e falou assim: eu vi muitos pastores sêniores que não tem um chamado para ser sênior e para ser um pastor auxiliar, para ser um pastor na área de ensino, na área de educação, para ser um pastor na área profética no meio da congregação. E esses que não têm um chamado de Deus para ser sênior, eles são frustrados, são desgastados, eles se cansam, eles estão no lugar errado e criam uma série de frustrações para ele e também para a própria congregação. Ele falou, eu vi pastores auxiliares que têm um chamado para serem pastores sêniores. Outra coisa que eu vi pastores que não têm um chamado para ser pastores, mas têm um chamado para ser médico, têm chamados para ser engenheiros, têm chamados para ser influenciadores. Eu vi muita gente achando que o único jeito de servir a Deus é fazendo uma teologia e entrando para querer ser um pastor. Não! E ele falou assim, eu vi outras coisas. Eu vi muitos professores que deviam estar pastoreando. Eu vi muitos engenheiros e empresários que estão ganhando dinheiro, mas são frustrados, mas que deviam ser pastores e aprender a abrir mão de tudo que Deus pediu para abrir mão, para ser aquilo que Deus chamou ele para ser. O segredo não é o quê? O segredo é o que Deus quer. Não é o que eu quero, o que eu posso. O segredo é o que Deus quer para mim. Eu tenho que ocupar só esse lugar. Então, tem muita gente que está no ministério querendo realizar outro que é de outra comarca, que é de outra jurisdição. Mas devia fazer esse aqui. Qual é o meu papel nesse corpo? É esse aqui, então eu vou fazer isso. Ah, não, mas eu quero me envolver aqui, quero me envolver aqui, quero me envolver aqui, quero me envolver aqui. E deixa de fazer o que ele foi chamado para fazer. Pessoas certas nos lugares errados. Pessoas certas nos lugares errados. No curso de dons a gente fala muito sobre isso. As pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, fazendo a vontade de Deus. Não é benção isso? Não é legal? É muito legal. Ele falou assim, eu vi muita gente desajustada. O segredo é que não é melhor ou pior. É saber qual é a vontade de Deus. Deus distribuiu dons para todos, para todos. O que tem que fazer, pastor? Simples, só 2 coisas. Primeiro, testemunhar de Cristo. Esse chamado todos nós temos, Atos 1:8. Todos nós temos. Amados, não é opcional. Não é opcional. Fale comigo. Testemunhar de Cristo não é opcional. Eu não posso ser um crente 007. Eu tenho que declarar minha fé e confessar minha fé em todos os lugares onde eu convivo, com quem eu convivo, com quem eu trabalho, onde estou, seja lá onde for, não importa. Confessar a minha fé. E confessar a fé não é só na hora que eu estou entregando a minha vida para Jesus, na igreja, nesse campo aqui seguro. Não, é quando a gente está lá fora, quando a gente está fazendo compra, quando a gente está se relacionando com outras pessoas. A gente confessa a nossa fé. Amém? Na escola, jovens, jovens. Confesse a sua fé em Jesus na escola. Não se esconda.
Não queira ir para lugares que a maioria está indo e vai se dar mal. Não queira. Confesse a sua fé lá. Ok? Estufa o peito e fala quem você é. Amém, gente? Fala quem você é. E os adultos a mesma coisa. Não, eu sou assim, tal. A gente precisa saber quem é. Testemunhar de Jesus em todos os lugares. A segunda coisa, servir na casa de Deus. Tem que servir na casa de Deus, é isso aí mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Você pode servir na casa de Deus de várias formas, até você descobrir de fato qual é a essência do teu chamado. Você pode fazer o que você gosta. Amém, gente? O que não pode é ficar parado, e nem sentadinho, para voltar no domingo que vem. Isso aí não funciona. Você precisa se envolver. Você precisa se envolver com a comunidade. Então, fazer o que você gosta, isso é uma ajuda, isso é uma coisa legal para você ir descobrindo. Uma segunda coisa que você pode fazer o que está diante de você. Você vê uma necessidade, se envolva. O teu líder convidou para realizar um projeto, participar de um projeto, se envolva. Amém, gente? Tem um projeto, Moçambique, se envolva, oferta dinheiro. Faça uma campanha, faz bonequinho, faz chá, faz pastel, para enviar recursos para Moçambique. Mas se envolva. Amém, gente? Tem que fazer o que está diante de você. O que eu posso fazer? Vamos fazer. Se Deus não me chamou para pisar em Moçambique, mas me chamou para orar e para contribuir financeiramente, de repente Deus te deu o dom da contribuição. E é assim que você vai fazer a obra de Deus. O recurso que você mandar para lá vai alcançar pessoas. Agora, se Deus não te chamou para ser com dom de contribuição, te chamou para pisar na terra e ser um apóstolo, ser um missionário, então é isso que você tem que ser, mas você vai descobrir isso. Amém? Então você pode fazer o que você gosta, você pode fazer o que está diante de você. E no serviço, enquanto você vai fazendo, pastor, eu não tenho certeza. Não tem problema, não tem certeza, porque é uma descoberta. Não tem problema não saber, mas eu não sei ainda, pastor, não tem problema, se envolve com o que está diante de você. Porque no serviço, você vai identificar a sua vocação e a sua paixão. Agora, sem fazer nada, você não vai identificar. Você vai identificar quando você estiver envolvido. Até o ponto de você, descobrindo essas coisas, fazer com consciência plena do seu chamado. Eu quero ver movimentação, porque você vai estar servindo e eu sei que o Espírito Santo vai te usar. E quando você, de maneira assim, assumindo essas responsabilidades, o Espírito Santo vai começar a fluir na sua vida cada vez mais, vai te capacitar cada vez mais, vai te ungir cada vez mais, vai te fortalecer cada vez mais, vai te empoderar cada vez mais, vai te usar cada vez mais. O poder de Deus vai estar latente na sua vida, muito mais do que já está. Amém, queridos? Eu vejo isso. A gente é o que vê. Eu vejo. Eu falei muito isso no curso de dons. Amados, eu sonho e eu vejo com uma comunidade de 100%. O que eu estou falando? Quanto eu falei? 100%. De novo. O que eu falei? 100% não é 99,9%. 100% é 100%. Uma comunidade em que 100% sabe quem é. Sabe qual é a sua vocação e está envolvendo a sua vida no seu chamado e na sua vocação. Pensa num povo mais feliz que esse. Pensa num povo mais feliz e mais poderoso do que esse. É nós da fita. É nós. Aqui é Corinthians. Não, aqui não é, não. Estragou tudo, né? Estragou a mensagem toda. E agora? Melhor parar, porque senão vai fazer besteira. Beleza. Mas essa é a nossa visão. Agora, isso é possível? Sim, é possível. Amado, há muito mais poder fluindo. Por quê? Os dons são poder. É poder, por isso falou poder. E recebereis poder. A 1 Coríntios capítulo 12 é poder. O Espírito Santo é poder. Quando a gente começa a servir, poder começa a fluir da nossa vida, fluir no meio da comunidade, fluir no serviço, tocando em mais pessoas. Poder de realização é multiplicado. E o poder de Deus se manifesta e transforma pessoas. Amém, gente? Fica de pé comigo, vamos orar.